justo já, então, né? Já passar a bola aqui pro Rogério se apresentar e falar um pouquinho, assim, contextualizar a galera que tá nos assistindo. Que legal. Escutar a história da Ju é algo que nos enche de alegria quando se trabalha com treinamento e cultura. Então, a Desenvolva, ela mapeia muito esse processo no desenvolvimento humano dentro das empresas, e quando ela se depara com os empresários com esse DNA, as coisas ficam muito mais fáceis. Que cafezinho, hein? Gostou? Que legal, que legal. Então, bom, eu comecei a minha história, cara, no esporte. Então, meu DNA é esporte. Joguei handball 30 anos. Fui campeão gaúcho, fui campeão paranaense. Você tem cara de handball mesmo. É verdade. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que tem cara de quem joga. É verdade. Que cara de pau que tu é. Joguei brasileiro com seleção gaúcha. Tá de sacanagem? E o esporte é um berço, é uma baita ferramenta de desenvolvimento humano. O Everton também era atleta. Conta a história. De quê? Sinuca. É verdade. Não, mas é verdade. Ele foi campeão. É mesmo, cara? Sinuca. Que legal, cara. Rui Chapéu. Vice-campeão gaúcho juvenil de sinuca. Isso isso é bombástico, ninguém sabe disso. Que legal, o troféu tá em casa. Agora não. O Wilson entrou. Agora o mundo sabe. Chegou o Wilson. E o esporte, gente, é algo que... Bom, eu tenho no DNA a parte esportiva e a formação como profissional de educação física. Então, dei aula 10 anos em escola. E o esporte, ele é um centro de formação individual e coletiva. Por que eu falo individual e coletiva? Individual porque tu enfrenta desafios contigo de resolver no meio da quadra, situações que não tem como tu fugir. Eu acho que a veia empreendedora nossa vem muito disso, eu acho que sem dúvida nenhuma. E o coletivo que tu aprende a dividir quadra, tu aprende a ser cooperativo, tu aprende a ajudar, a contribuir. Então, tem duas fontes muito, muito legais, assim. Então, a minha trajetória, ela começou com a educação física, na PUC, aqui em Porto Alegre. Dei 10 anos de aula em escola, a qual me orgulho muito. Eu era o professor que incomodava nos conselhos de classe. Normalmente, o aluno que era levantado pelo professor de matemática e português que tinha problemas, eu achava o aluno com uma baita de uma capacidade, não só coordenativa, mas com capacidade cognitiva. Então, eu conseguia já naquela época já identificar essa questão humana, que aí veio depois as formações, né? Aí eu fui para o lado de gestão esportiva, entrei numa empresa que trabalha muito com isso, né? Treinamento de equipe para evento, acompanhamento, gestão, enfim. Que idade tu tinha nessa época? Na época de professor? Eu tinha 32. Tá com quantos agora? Eu tô com 44 agora. Ai, que descrição. E isso... Não, mas é legal. É legal. Não se importa. É legal porque a trajetória ela foi se desenhando ao natural e eu não procurei isso. E aí a gestão esportiva, que também se envolveu a todo momento com pessoas, quando eu acho que alguns marcos na minha vida foi o nascimento dos meus filhos. Antes de mais nada, tem que falar do Felipe, do Matheus e da Ana Carolina. Então eu fui pai muito cedo e eu acho que a formação e eu acho que até a pressão profissional ela aumentou muito cedo. E em 2014 eu conheci a minha esposa, Camila, um beijo pra ti, minha parceira de vida, minha parceira do dia a dia. E aí a Camila também vinha com DNA de treinamento. E aí ela vinha com uma linha muito mais estratégica e eu vivencial. Eu tinha a formação de TEAL, né, que é de treinamento ao ar livre. A gente fala muito hoje em Team Building, que é uma das linhas de treinamento da Desenvolva. Então a gente juntou o conceito, que hoje é o conceito da Desenvolva, né, conceito, prática e aprendizado. Então a gente troca muito isso. A gente começou a estudar um pouquinho mais de desenvolvimento humano. Em Curitiba foi quando a gente abriu o CNPJ, em 2015. A gente mergulhou nas formações. Aí eu cheguei a ser Master Coach Master Coach num nível de desenvolvimento comportamental e competências. A Camila, ela ficou no Executive Coaching. Então, a gente entrou muito nesse DNA de comportamento. Porque a gente começou a ver que as reações das pessoas tudo balizava no comportamento. E aí veio a Desenvolva, né? Nesse meio tempo, em Curitiba, a gente teve que dar alguns passos para trás. E aí, esses passos para trás foi um momento bem desafiador. Se eu posso aqui abrir o jogo aqui, acho que é um momento legal. Por favor. Comecei a trabalhar como Uber, né? Que foi aquele momento que tu vai para o mercado e as coisas não acontecem quando tu empreende, né? Então, a gente também vindo de família humilde, a gente foi para a guerra. A Camila fazendo rocambole na cozinha e a gente focando esse processo de desenvolvimento. E aí a gente retornou para o Rio Grande do Sul e aí as coisas começaram a andar. Então, aqueles passos para trás que vem depois alguns pela frente. É um impulso. E aí a consultoria começou a se desenvolver. Em 2021, no momento de caos da pandemia, veio a DuckBill. E aí entra a coragem, acho que do empreendedor, né?
Naquele momento mais desafiador, a gente abriu uma franquia. Foi na pandemia ou Foi antes? na pandemia, no meio da pandemia. É maluco. Estava com pouca coisa pra fazer. Vamos abrir um negócio. Na pandemia. E aí Com foi quando a criança, gente não, foi cara. para Rio Grande, e aí esse processo da pandemia fecha escolinha, fica com quem? Ana Carolina, a gente dentro desse processo. A gente chegou em Rio Grande, viu um espaço para o café, um espaço para franquia, um espaço para coworking, e a gente achou que combinaria inclusive com a consultoria. E aí a gente, no meio da pandemia, a gente abriu, já no primeiro mês a gente fez o melhor resultado de faturamento no Brasil. Então foi muito legal, assim, foi uma construção, desculpa até me alongar aqui, não queria... Não, mas cara, isso é ótimo. eu não tenho como não falar do meu berço, né, cara? Isso é muito forte pra gente. Mas daí, então... na pandemia ali, qual que foi a estratégia? Com tudo fechado ou tu tava com o negócio aberto? Na verdade, o presencial ainda estava... Restrito. Ele estava restrito, né? E a gente começou com atendimento online e presencial, né? Perfeito. Mas já estava abrindo as portas, mas igual era um grande desafio. Sim, jogando o jogo ali do abre e fecha e tal, e buscando no virtual. E foi virtual. muito legal, a cidade de Rio Grande nos abraçou, hoje a gente tem um carinho enorme pelaquela cidade. A Camila é de Bagé, eu sou de Pelotas, e hoje somos rio-grandinos aí, representando. Temos grandes amigos em Rio Grande, né? Pra caramba. Aqui, Pelotas, a gente foi muito bem recebido na Fena Doce, ali, né? Que é ali do ladinho. Mauro Bessa, Gilberto, Giba, né? Eu, Giba. O Enio. O Giba tá no governo lá, né? Rio Grande e Secretário Pelotas, de muito desenvolvimento próximos lá. aí da GV. Eu acho que o